Bom, gente, deixa eu explicar para vocês agora, né? A gente vai entrar agora no universo recursal. Agora a gente vai falar dos recursos. Só que assim, eu queria explicar para vocês como é que eu ensino recurso. Porque eu já ensino recurso dessa forma, né, nessa ordem, há algum tempo. E quando eu decidi ensinar recurso desse jeito, eu tive um porquê. E é isso que eu quero explicar para vocês, é para vocês entenderem. Porque se vocês forem em cursinho, vocês pegarem outro professor, em qualquer lugar, vocês vão ver que eles vão ensinar recursos para vocês na ordem do código. Então, se você olhar o artigo 994, eu queria que todo mundo fosse no 994. Quando você olha o artigo 994, você vai perceber nitidamente que a ordem que está disposta, os recursos no 994, difere da ordem que está disposto os recursos nesse slide que está para vocês. Né? O primeiro recurso que você visualiza aí é a apelação, concorda? Deixa eu até pegar meu código aqui. Onde está meu código? Quando você chega no 994, você olha, primeiro tem apelação, depois vem agravo de instrumento, depois vem agravo interno, depois vem embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, extraordinário, recurso em agravo, agravo em recurso especial ou extraordinário e, por último, embargo de divergência. E aí, essa forma que está disposta no slide tem um sentido. Quando a gente falou, antes de a gente entrar em teoria geral dos recursos, eu fiz um tour com vocês por todos os recursos. Né? E aí eu mostrei para vocês como os recursos estão imbrincados um com o outro, né? Eles estão concatenados um com o outro. Muitas das vezes você vai ver que um recurso só vai caber porque eu usei um recurso anterior e aquele recurso ele vai atacar exatamente a decisão do recurso anterior. Então, eu acho a ordem do código cruel para ensinar recurso para aluno que nunca viu recurso. Porque qual é a maior dificuldade que as pessoas têm em processo civil? É aplicar. Você lê a doutrina, você entende o que o camarada está falando na doutrina, mas você não consegue aplicar no processo. Foi exatamente o que aconteceu na prova. Enxergar aonde você está no processo, o caminho que você está trilhando e saber qual é o próximo passo. Esse é o segredo do processo. É você saber exatamente qual é o próximo passo que você vai dar. E para você saber qual é o próximo passo que você vai dar, você tem que saber onde você está. Porque senão você fica perdido. E quando a gente fala de recurso, o recurso tem prazo. E prazo é um vício que não sana. E às vezes não dá tempo de você primeiro identificar qual vai ser o recurso que eu vou usar aqui, para depois discutir os argumentos que você vai trabalhar naquele recurso. Porque você pode perder muito tempo identificando o recurso. Então, por conta disso, eu dei aula na ordem do código um semestre. Eu tenho 20 anos de magistério. E durante o meu primeiro semestre, quando eu comecei a ministrar essa disciplina de recurso, eu resolvi dar aula na ordem do código. E foi muito difícil para conseguir me fazer entender para os alunos. Porque, naturalmente, essa matéria já tem uma complexidade grande. E aí, como é que eu vou te ensinar apelação e na apelação falar, por exemplo, de agravo de instrumento, de agravo interno, né? De preliminar de decisão interlocutória, se você não viu nada disso, não faz a menor ideia do que seja isso. Então, perceba, você acaba entendendo aquele contexto sem saber aplicar. Então, eu ensino o recurso numa ordem gradativa em que ele pode ocorrer no processo. Então, é como se assim, você estivesse vendo o processo caminhar e o que você vai usar primeiro? E agora, o que você vai usar depois? Entendeu? Então, é assim que eu ensino o recurso. Por isso, essa ordem que está aí no slide de vocês. Quando você vê, por exemplo, quando a gente fala de
decisão de uma maneira geral, e essa decisão chega para mim, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Eu preciso saber se eu estou entendendo aquela decisão. Porque se eu não entendo aquela decisão, não adianta nada. Eu não sei nem como eu vou atacar aquela decisão. Então, qualquer decisão que chegue para mim, que eu não entendo, o primeiro recurso cabível é os embargos de declaração. E aí eu vou saber, né? Vou conseguir entender o que consta naquela decisão para poder, sim, atacar a decisão. Então, se o recurso de embargo de declaração é um recurso que pode ser oposto diante de qualquer decisão, com exceção daquela que o STJ definiu, que eu ditei para vocês, acho que eu ditei, né? Então, o primeiro recurso possível num processo são os embargos de declaração. Tive uma decisão, eu olho para a decisão e falo, estou entendendo você? Se eu estiver entendendo, beleza, bypassa os embargos de declaração. Mas se eu não estiver entendendo, o primeiro recurso provável que eu possa utilizar são os embargos de declaração. Fora os embargos de declaração, o que é mais fácil eu ter primeiro num processo? Vamos lá. Vocês já estudaram o processo de conhecimento. O que é provável que eu tenha primeiro? Uma decisão interlocutória ou uma sentença? Perfeito, uma interlocutória, né? Eu posso até ter a sentença primeiro, se houver um caso de indeferimento liminar da petição inicial, ou se houver um julgamento liminar da petição inicial. Mas essas duas situações não é a regra, são situações excepcionais. A regra, né, é que a sentença, na verdade, vai acontecer lá no final. Por quê? Porque ela vai findar a fase cognitiva daquele procedimento. Então, é muito natural que eu tenha decisões interlocutórias no curso daquele procedimento. Uma decisão interlocutória de tutela, uma decisão interlocutória de gratuidade de justiça, uma decisão interlocutória de conexão de processos, uma decisão interlocutória de exclusão de litisconsórcio, uma decisão interlocutória de negativa de prova. Então, percebam que eu tenho uma gama de decisões interlocutórias que podem ocorrer ao longo do procedimento. Então, o que é mais fácil eu ter primeiro num processo? Um recurso que ataque uma decisão interlocutória ou um recurso que ataque uma sentença? Então, nesse caso, é muito mais provável que eu tenha que manejar primeiro o quê? Um agravo de instrumento. Por isso, ele está aqui na primeira da linha, da lista. É mais provável que eu precise utilizar um agravo de instrumento num processo primeiro do que uma apelação. E aí, percebam, quando eu interponho esse agravo de instrumento, quem vai fazer a admissibilidade dele? Não é o relator no tribunal? E é possível que esse relator decida monocraticamente? Sim, é possível que esse relator decida monocraticamente. Então, é provável que eu tenha que manejar um agravo interno? Imagina que o relator negou o efeito suspensivo que eu pedi no meu agravo de instrumento. É uma decisão monocrática do relator. E aí eu vou precisar manejar um recurso contra essa decisão do relator. Então, é provável que eu tenha um agravo interno antes mesmo de ter uma sentença no processo. Por isso, o segundo recurso que a gente vai analisar, o terceiro, na verdade, é o agravo interno. Então, já sabendo que eu tenho, né, a probabilidade de ter uma decisão interlocutória que seja passível de agravo de instrumento e a probabilidade que eu tenho uma decisão monocrática do relator ao analisar aquele próprio agravo de instrumento, então a gente já viu que na nossa ordem de trabalho, o primeiro recurso possível é o embargo de declaração. Um segundo possível é o agravo de instrumento. O terceiro possível é o agravo interno. Então, agora eu já sei que as decisões interlocutórias que eu tenha no procedimento, eu vou atacar com decisão, com agravo de instrumento quando for cabível. Né? Agravo de instrumento sendo para o tribunal, é possível que eu utilize o agravo interno. Ótimo. Então, eu já sei aqui o meiuca do processo, o que eu vou usar de recurso. Agora, sim, eu vou chegar a uma sentença. E essa sentença, ela faz o quê? Ela finda essa fase cognitiva. E aí, sim, agora
que eu vou chegar na sentença, o recurso cabível vai ser qual? Via de regra, a apelação. Tá? Então, eu cheguei à apelação. Ótimo. Só tem um detalhe. Alguns processos, eles têm como parte Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, e do outro lado, pessoa residente domiciliada no país ou município. E nesses processos que figuram essas pessoas, quando eles estão tramitando em primeiro grau, o recurso cabível para atacar tanto decisão interlocutória quanto sentença é o recurso ordinário constitucional. Por isso que logo após a apelação, a gente vai falar do recurso ordinário constitucional, porque é exatamente o recurso que vai ser similar às regras da apelação e do agravo de instrumento. E aí, a situação contínua do recurso ordinário constitucional, que são as questões, né, as decisões denegatórias em remédios constitucionais, a gente já trabalha porque ele é um paralelo. Mas, na verdade, eu já tenho toda a estrutura da apelação e do agravo de instrumento para entender a aplicação do ROC nesses processos em que figuram, de um lado, Estado estrangeiro, organismo internacional, e de outro, pessoa residente domiciliada no país ou município. Aí sim, cheguei no ponto que eu quero. Apelação, vamos voltar ao nosso processo. Apelação, apelei da sentença. E aí eu tenho o acórdão dessa apelação. Bom, qual recurso que eu posso me valer para atacar o acórdão dessa apelação? Bom, gente, aí a gente tem que observar o seguinte. Se nesse acórdão há alguma violação que incide na hipótese prevista na Constituição Federal de cabimento de recurso especial ou de recurso ordinário. Por quê? Porque se a partir desse acórdão eu tiver uma violação, ou, né, no bojo desse acórdão, em que eu vim já trabalhando essa violação, a norma infraconstitucional federal, o recurso cabível é recurso especial. E se eu tiver violação à norma constitucional, o recurso cabível é o recurso extraordinário. E eu posso ter, a partir desse acórdão, violação nas duas situações. E aí, ao mesmo tempo, eu vou poder interpor o recurso especial e o recurso extraordinário, que vão atacar o acórdão da apelação. Perceba que eu estou numa ordem gradativa. Interposto recurso especial e recurso extraordinário, esses recursos vão passar pelo juízo de admissibilidade. E esses dois recursos são os únicos recursos que possuem dois juízos de admissibilidade. Um no tribunal de origem, realizado pelo presidente ou vice-presidente daquele tribunal, e o outro lá no Tribunal Superior, STJ ou STF. Então, quando o meu agravo, quando o meu recurso especial extraordinário vai para a mão desse presidente ou vice-presidente e, porventura, ele inadmitir, né, o recurso especial ou recurso extraordinário com base em ausência de requisito de admissibilidade, gente, o recurso cabível é o agravo em RE ou RESP. Porque se for qualquer outra hipótese, a gente já viu, ó, qual é o recurso cabível? O recurso cabível vai ser o agravo interno que a gente já estudou. Então, aqui, quando eu falar de recurso especial extraordinário, do juízo de admissibilidade deles, o que eu vou sinalizar para vocês? Olha, gente, se não for uma hipótese de inadmissibilidade por ausência de requisito de admissibilidade, o recurso cabível é agravo interno, que a gente já viu. Porque nessa hipótese aqui, a gente vai usar o quê? O agravo em RE ou RESP. Que vai fazer com que o recurso especial extraordinário suba para o tribunal. E aí, esse recurso especial extraordinário, ou extraordinário, ele vai ser julgado lá nos tribunais superiores. Especial no STJ, extraordinário no STF. E do acórdão que julgar o recurso especial e do acórdão que julgar o recurso extraordinário, se porventura aquele entendimento aplicado, né, for divergente de outro órgão daquele mesmo tribunal, eu vou poder manejar o quê? Os embargos de divergência. E aí, depois disso? Bom, se eu não entender a decisão, embargo de declaração. Agora, se a decisão estiver clara, o que cabe? Nada. E aí, não cabendo nada, o que vai acontecer? Certifica-se o trânsito em julgado, a autoridade do trânsito em julgado, os autos descem para o primeiro grau de jurisdição para a gente seguir com o cumprimento de sentença, que é a matéria de processo civil 4. Entenderam a dinâmica?
como eu vou ensinar o recurso para vocês? Como é mais fácil você entender que o caminho do processo ele tem uma ordem lógica? Conseguiram entender por que, que eu trabalho com outra ordem diferente do código? Isso por quê? Porque muitas das vezes vocês vão utilizar a doutrina, vão acompanhar na doutrina, e você vai ver que a doutrina começa com apelação. E aí você vai falar, pô, a professora começou errado? Não, não comecei errado. Existe uma lógica para eu usar exatamente essa ordem para ensinar recurso para vocês, tá? Vamos começar hoje com o primeiro recurso, que é um recurso que cabe em qualquer decisão judicial, né? Com exceção da decisão do presidente ou vice-presidente que inadmite recurso superior por ausência de requisito de admissibilidade, de acordo com o entendimento proferido pelo STJ, a gente começa a trabalhar com os embargos de declaração. Qual é desse bonequinho aí, gente? Não! Qual é desse bonequinho aí, gente? Vocês conseguem perceber que ele está tipo assim, não estou entendendo nada. Tem alguma coisa errada nisso aqui? Tem alguma coisa errada que não está certo? A ideia, né, dessa cara de dúvida dele é exatamente a ideia que a gente tem que ter quando a gente pensar em embargos de declaração. Embargos de declaração, eles serão opostos quando a decisão de alguma forma causar alguma dúvida. Ou porque tem um erro material ali e não faz o menor sentido. Ou porque eu não consigo entender o que o magistrado quis dizer, porque realmente está, sabe, nebuloso. Não consigo. Ele falou um monte de coisa que não encaixa, né? Ou porque ele está falando algo na motivação dele e concluindo de maneira contrária. Ou porque ele deixou de falar de algum pedido meu que ele tinha que falar. Então, os embargos de declaração é um recurso que ele vai atacar uma das 4 hipóteses. Ou ele vai atacar uma omissão na decisão, ou ele vai atacar uma obscuridade na decisão, ou ele vai atacar uma contradição na decisão, ou ele vai atacar um erro material na decisão. Por esse motivo, a gente vai dizer que os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada. Tá? Partindo de tal premissa, os embargos de declaração, como a gente falou quando a gente trabalhou os princípios norteadores dos recursos, não se aplica aos embargos o princípio do duplo grau. Por que não? Porque os embargos de declaração, ele é julgado pelo próprio julgador que proferiu a decisão, que eu estou buscando esclarecimento. Porque os embargos de declaração, ele tem a ideia, né, o objetivo inicial dele é de esclarecer uma decisão omissa, obscura, contraditória ou com erro material. Essa é a ideia dele, tá? Então, a natureza jurídica inicial dos embargos de declaração é de decisão complementar. E aí você pode falar para mim, porra, professor, se é decisão complementar, não faz sentido ele ser recurso. Faz sim. E eu vou dizer já para vocês por que faz, tá? Mas vamos por parte. Então, o que acontece? O recurso de embargos de declaração, ele é dirigido ao próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão que eu estou querendo esclarecer, tá? E o objetivo dele é o quê? Esclarecer, corrigi-la ou complementá-la. Claro isso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração vão estar descritas no artigo 1022. Peguem o código para a gente poder fazer as anotações que porventura forem necessárias. Onde eu enfiei meu código? Aqui. Peguem o código, vamos para o artigo 1022, que é onde começa os embargos de declaração. Apesar de só ter um slide, ele tem coisa pra caramba, uma série de detalhes que a gente vai anotar. Tá bom? Então, o recurso de embargo de declaração, ele vai caber nas hipóteses elencadas nos incisos 1 a 3 e parágrafo único do artigo 1022. Então, primeira delas, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Então, o texto está obscuro, eu quero que esclareça.
Há uma contradição no texto da decisão, eu quero que corrija. Inciso 2. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Há uma situação naquele processo, o magistrado deveria, né, falar, quer seja de ofício ou porque a parte requereu, e ele não falou, ele se omitiu. E ao se omitir, a gente tem uma decisão citra petita. Então, decisão citra petita é igual a decisão omissa, e que acarreta, por consequência lógica, né, a necessidade de oposição de embargos de declaração para se esclarecer, para se suprir aquela omissão visualizada na decisão. E, por fim, inciso terceiro, vai caber embargo de declaração para corrigir erro material. Salientando que quando eu falo de erro material, gente, esse vício da decisão, ele pode ser corrigido a partir da oposição dos embargos de declaração ou de ofício. Se, porventura, o próprio cartório identificar aquele erro, né, ele segue a conclusão do magistrado para que o magistrado corrija, tá? Então, essa correção de erro material, ela pode ser também feita de ofício, sem provocação da parte, tá bom? Mas olha o que eu quero chamar a atenção de vocês. Há uma presunção absoluta de omissão quando a gente lê o parágrafo único dos embargos de declaração. Isso quer dizer o seguinte: para o legislador, se uma dessas hipóteses aqui estiver presente na decisão, ali configura, de maneira absoluta, uma omissão. E essa omissão, eu só preciso apontar que existe. Por quê? Porque ela é presumida. Olha o que diz o parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que 1. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. O que o legislador quis dizer aqui? Se há um precedente vinculante e o magistrado não se pronuncia a respeito dele na decisão, ocorre uma presunção absoluta de omissão. E aí, nesse caso, enseja os embargos de declaração para que ele supra essa omissão. Tá? Segundo, se incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Lembra quando vocês estudaram sentença? O professor falou assim para vocês, olha, o parágrafo 1º do 489, ele ensina o que não significa uma decisão fundamentada. Então, se porventura a decisão que estiver diante de você incidir em qualquer daquelas hipóteses do 489, parágrafo 1º, significa que aquela decisão não está fundamentada. E não estando fundamentada, há ali uma omissão por presunção absoluta. Até porque uma decisão não fundamentada adequadamente gera nulidade daquela decisão. Tá? Então, se você for no parágrafo 1º do 489, você vai ver que o magistrado não pode simplesmente mencionar um artigo sem correlacionar aquele artigo com o caso concreto. Ele não pode simplesmente mencionar, aplicar um precedente, sem estabelecer a correlação daquele precedente com o caso concreto. Se a parte alega, né, 3 fundamentos, ele não pode optar por um em detrimento do outro sem justificar o porquê. Então, isso significa, né, que ele precisa fundamentar adequadamente a decisão dele. E quando essa decisão não está fundamentada adequadamente, eu tenho aqui uma presunção absoluta de omissão. E diante dessa presunção absoluta de omissão, o que vai ensejar? Os embargos de declaração. Tá? Então, essas são as hipóteses. Quando eu falo da omissão que está previsto no inciso 2º, né, suprir a omissão do ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou requerimento, gente, puxa uma seta e coloca assim, OBS, veja parágrafo único. Porque essa omissão, ela ainda tem mais 2 incisos no parágrafo único, né, que vai acarretar exatamente uma presunção absoluta, a qual enseja também os embargos de declaração. Ok? Tranquilo isso? Vistas as hipóteses de cabimento do embargo de declaração, qual é o prazo desses embargos?
Nós já falamos que o prazo, né, geral dos recursos cíveis são de 15 dias, mas os embargos ele tem um prazo diferente. O prazo dos embargos é de 5 dias, tá? E os embargos de declaração é um daqueles recursos que tem uma dispensa de preparo, ou seja, é um critério de exclusão objetivo de preparo. Então, eu não tenho recolhimento de custas nos embargos. E onde isso está? Logo no artigo 1023, que fala o seguinte: os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. E aí, eu não sei se no código de vocês já está em negrito. Se não estiver, marquem. Dirigida ao juiz. Esse juiz aí é o juiz que proferiu a decisão que eu estou buscando esclarecimento. E aqui é regra de competência. Tá? E aí, saindo do artigo 1023, né, você vai pegar o caput do artigo 1023 e vai botar o seguinte: veja artigo 1024, que é exatamente o que vai reforçar a questão da competência. E olha o que diz o 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Gente, isso esquece porque não vai acontecer, tá? Esse caput do 1024 é ficção científica. O juiz não vai julgar o embargo em 5 dias. Isso é fato. Até porque todo prazo que é voltado para o magistrado, com exceção de um, é um prazo impróprio. O que é o prazo impróprio? Não acarreta nenhuma sanção. Mas eu falei que tem um que é exceção, não falei? Eu já falei para vocês qual é a exceção? Qual é o prazo que, se o magistrado não cumprir, acarreta a sanção para ele? É diminuído do tempo de carreira dele? É abatido? Cada dia de atraso é abatido do tempo de promoção dele? Já comentei isso com vocês? Não? Pois é. Então, depois, dá uma olhada, porque isso é muito legal saber, né? E aí tem todo um porquê. Mas a ação popular é uma das ações mais antigas que existe no ordenamento brasileiro. Ela é anterior à própria Constituição Federal, mas ela já era prevista em constituições anteriores. E a ação popular, ela traz um prazo para a prolação da sentença. E se o magistrado não cumpre, não profere a sentença naquele prazo, cada dia de atraso é descontado do tempo de promoção de carreira dele. É bem interessante essa lei. Então, todo prazo para o magistrado é impróprio? Não. O prazo da ação popular tem sanção, caso não seja cumprido o prazo. É bom a gente saber, né? O dia que eu descobri isso, eu fiquei toda boba. Eu falei, gente, alguém pensou nisso? Só que a legislação que trabalha a ação popular é uma legislação antiga, né? Mas é bem interessante. Então, vamos lá. Superado o caput, que a gente sabe que não se aplica, vamos ao parágrafo 1º. Na verdade, nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. O que ele está querendo dizer aqui? Quando eu oponho embargos de declaração em sede de tribunal, e esse esclarecimento é em relação a acórdão, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho 3 situações. Eu tenho o embargo de declaração opostos de uma decisão de juiz de primeiro grau. Eu tenho embargos de declaração opostos de uma decisão monocrática de relator. E eu tenho embargos de declaração opostos diante de um acórdão. 3 situações distintas. Quem vai julgar os embargos diante de uma sentença ou de uma decisão interlocutória de primeiro grau? O juiz de primeiro grau. Quem vai julgar os embargos num caso de decisão monocrática de relator? O relator. Quem vai julgar os embargos de declaração em caso de dúvida em relação a um acórdão? O colegiado. Então, quando o parágrafo 1º do 1024 fala que vai levar para a sessão de julgamento, é porque os embargos estão buscando esclarecimento de um acórdão, tá? E aí, quem tem que esclarecer? É o colegiado.
tá? E aí vai para a sessão de julgamento, né? Em seguida, se não for julgado ali, na próxima, automaticamente, ele é incluído em pauta. O parágrafo 2º vai falar o seguinte, isso aqui é tudo competência. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, que é o caso lá do presidente, com exceção daquela do STJ, que o STJ entende que não cabe, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los monocraticamente. Então, se é uma decisão monocrática do relator ou é uma decisão unipessoal do presidente, quem julga os embargos de declaração? O próprio relator ou o próprio presidente. Parágrafo 3º eu não vou falar agora. Nesse ponto, eu só queria reforçar com vocês o quê? A regra de competência, tá? Então, quando o 1023 fala em petição dirigida ao juiz, eu estou falando daquele que proferiu a decisão. Então, pode ser o juiz de primeiro grau, o relator ou o próprio colegiado, a depender da decisão que está diante de mim e eu buscando esclarecimento. Claro isso para os senhores? Para vocês, qual o efeito do recurso de embargo de declaração? De cara, vocês vão falar o que para mim? Impeditivo e suspensivo. Impeditivo e devolutivo, certo? Por quê? Porque impede a coisa julgada, porque mantém o processo em movimento, e devolutivo porque remete a matéria para reapreciação. Ainda que seja para o mesmo órgão que julgou, ele está pedindo a reapreciação da matéria. Então, ele produz efeito devolutivo. Tá? Mas olha o que a lei vai falar. Atenção aqui. Parágrafo... Gente, cadê? Aguenta aí. Aguenta aí que eu tô ceguinha aqui. Gente, eu não tô... Eu tô lendo e não tô lendo. Peraí, efeito 1023. Ah, tá aqui. Parágrafo 2º do artigo 1023. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos. Não, não é esse. Cadê o efeito suspensivo aqui, gente? Meu Deus do céu. Ah, é o 1026, desculpa. Vamos ao artigo 1026. Eu vou chegar lá no 1023, mas não agora. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição do recurso. Por parte. Por parte. Quais efeitos os embargos de declaração vai produzir? Efeito impeditivo. Efeito devolutivo. Efeito suspensivo vai produzir? A princípio, não. Os embargos de declaração não têm efeito suspensivo op legis. Tá? Isso está no artigo 1026. Então, pega o material de aula, grifa ali o 1026 e coloca regra. Não tem efeito suspensivo, efeito impeditivo e efeito devolutivo. Circula o artigo 1026, que está lá no material de vocês, tem lá efeito e vários artigos. Vamos por parte. Primeiro, 1026. Sublinha ali, né? Circula ele e coloca. Não possui efeito suspensivo, op legis. Possui efeito devolutivo e efeito impeditivo. Perfeito. E aí, a gente vai para o parágrafo 1º do artigo 1026. E aí, onde vocês escreveram não possui efeito suspensivo op legis, você coloca C/C, parágrafo 1º do artigo 1026, e coloca efeito suspensivo op iudices. E o que diz esse parágrafo 1º? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, perceba, o recurso de embargo de declaração não provoca a suspensão da decisão, tá? Eu estou buscando esclarecimento de uma decisão que foi proferida, opondo embargo de declaração. E esse embargo de declaração não suspendem a eficácia dessa decisão. Não automaticamente. Não por determinação legal. Mas, se porventura eu mostrar que a produção de efeitos daquela decisão é passível de causar lesão grave de difícil reparação para mim, e que a probabilidade de provimento dos meus embargos naquela questão pode ser atribuída efeito suspensivo aos embargos de declaração. Tá? Só que esse efeito suspensivo que vai ser atribuído vai ser efeito suspensivo op iudicis. Entenderam isso? Essa é só a primeira parte. Então, vamos lá. Só que os embargos de declaração, ele não possuem só esses efeitos. Ele tem um outro efeito que é próprio dele. Eu vou voltar aqui um instantinho, um slide, só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Olha só. Os embargos de declaração, ele tem um efeito que é próprio dele, chamado efeito interruptivo. O que significa isso? Imagina que aqui eu tenho uma decisão proferida. Seja ela decisão interlocutória, seja ela sentença, seja ela um acordo, não importa. Eu tenho uma decisão proferida aqui. Quando eu tenho uma decisão proferida aqui, dois prazos andam de mãos juntas. O prazo do recurso cabível para buscar a reforma ou a invalidação dessa decisão e, conjuntamente, o prazo dos embargos de declaração. Por quê? Porque os embargos só vão ser opostos se eu tiver alguma daquelas hipóteses de cabimento nessa decisão. Se essa decisão for obscura, omissa, contraditória, ou tiver um erro material. Do contrário, se não tiver nada disso, eu não vou pôr embargo de declaração. Então, quando essa decisão é proferida e eu tomo ciência dela, esses dois prazos começam a correr em conjunto. Só que aqui eu tenho um prazo de 5 dias e o recurso cabível voltado para a reforma ou invalidação dessa decisão aqui tem o prazo de 15 dias. Beleza? A questão é que, quando eu oponho embargos de declaração, eu crio um muro aqui. E esse prazo aqui, que estava correndo para eu interpor o recurso voltado para invalidação ou reforma da decisão, ele é interrompido e zera. Então, a oposição dos embargos de declaração vai interromper o prazo concernente ao recurso voltado para reforma ou invalidação. Isso quer dizer o quê? Que quando esses embargos forem julgados, vai começar a correr do zero o prazo voltado para qualquer desses recursos aqui. Então, a gente vai falar o quê? Que há um efeito interruptivo com a oposição dos embargos em relação ao prazo dos recursos cabíveis para buscar a reforma ou invalidação da decisão. Entenderam isso? Tudo isso, gente? Efeito interruptivo dos embargos de declaração. Entendeu como é a dinâmica? E nos embargos de declaração, quando eu oponho os embargos de declaração, ele vai produzir o efeito interruptivo em relação ao prazo dos demais recursos. Então, ele zera o prazo dos demais recursos até que ele venha a ser julgado. E aí, intimadas partes da decisão dos embargos, aí começa a contar do zero o prazo para o recurso cabível para reformar ou invalidar. Tá? Ele reinicia o prazo, ele devolve o prazo na inteireza para você. Beleza? E aí, onde está isso? A gente já falou da hipótese de cabimento, do prazo, do preparo, de quem vai ser competente para processar e julgar os embargos de declaração.
Vimos que o efeito suspensivo pode ser aplicado aos embargos, desde que você demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou a possibilidade de lesão grave de difícil reparação, né? E aí eu tenho o efeito suspensivo op iudices e não op legis, e que ele produz o efeito devolutivo e impeditivo. Mas que além desses efeitos, ele também vai produzir o efeito interruptivo. E é exatamente o que a gente vai extrair do parágrafo 2º do artigo 1023. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique na modificação... Não é esse artigo, gente. Eu cismei com 23, eu estou doida para chegar no parágrafo 2º. Mesmo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição dos recursos. Então, no 1026, sublinha esse interrompem aí. Por quê? Porque ele vai zerar o prazo dos outros recursos e vai devolver na íntegra, tá? E aí, em relação ao efeito suspensivo, vocês têm que combinar com o quê? Com o parágrafo 1º, porque apesar dele não possuir um efeito suspensivo, esse efeito suspensivo pode ser atribuído aos embargos de declaração. Ficou claro até aqui para vocês? Então, recapitulando. Embargos de declaração tem fundamentação vinculada, né? E as hipóteses de cabimento estão descritas no artigo 1022. Ele é oposto no prazo de 5 dias, dispensa o preparo, ele não tem preparo, e ele vai ser processado e julgado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão que você está buscando esclarecimento. Tá? Ele não possui efeito suspensivo op legis, mas é possível ser aplicado a ele o efeito suspensivo op iudices. Ele possui efeito impeditivo e possui efeito devolutivo. Além desses 3 efeitos, ele produz o efeito interruptivo em relação ao prazo dos recursos voltados para buscar a reforma ou a invalidação da decisão. Fechou? E aí vamos lá para chegar no 1023, para vocês entenderem. Quando eu falo de embargos de declaração, a gente já viu que os embargos ele é voltado para esclarecer. Então, perceba, se ele interrompe o prazo dos recursos que busca a reforma ou invalidação, e ele só vai esclarecer uma omissão, obscuridade ou contradição, ou um erro material, significa dizer que eu não vou violar em momento nenhum o direito da outra parte de atacar a decisão como um todo, porque aquele esclarecimento passa a fazer parte integrante da decisão que eu estou buscando esclarecer. Olha só, se ele não for aceito, o prazo foi interrompido do mesmo jeito. Você só não tem a interrupção do prazo quando ele é oposto intempestivamente. Se ele foi oposto tempestivamente, ele interrompeu o prazo do outro recurso, mesmo que ele seja rejeitado. E aí, da intimação, da rejeição daquele teu embargo, começa a contar o prazo do recurso, tá? Uma vez que eles são opostos, e esse efeito interruptivo é natural dos embargos de declaração, se eles forem rejeitados, perceba, eles vão ser rejeitados a partir de uma análise de admissibilidade do julgador. Então, essa análise de admissibilidade do julgador, quando ele profere uma decisão de rejeição dos embargos, que é o que mais acontece, porque juiz, de uma maneira geral, não gosta de embargos de declaração, porque é como se estivesse sendo puxado a orelha, né? Os embargos é um recurso muito maltratado, tadinho. Mas também, por outro lado, ele é maltratado porque os advogados acabam usando ele indevidamente, e a gente vai chegar lá. Então, a maioria deles são rejeitados, mas isso não inviabiliza a interrupção. Só se ele foi oposto fora do prazo. Aí sequer interrompeu, porque o prazo dele já tinha passado. Bom, então vamos lá. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante, tem desdobramento. Quando eu oponho o embargo de declaração, é porque eu tenho, né, uma dúvida em relação à decisão. Ou porque ela está obscura, contraditória, omissa, né, ou tem um erro material ali. Então, perceba. Se eu oponho os embargos de declaração, o prazo fica interrompido para todo mundo recorrer, tá? Tanto para mim quanto para outra parte. Por quê? Porque o magistrado vai ter que esclarecer aquela decisão. E aquela decisão esclarecida,
ela vai servir tanto para mim quanto para a parte contrária para atacar com o recurso que se volta para reformar ou invalidar a decisão. Por conta disso, como ele só vai complementar a decisão dele, no sentido de esclarecer, né, a omissão, obscuridade, contradição, erro material, não há violação ao contraditório e não há intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos meus embargos. Por quê? Porque não importa as contrarrazões nesse momento, porque aquele esclarecimento vai fazer parte integrante da própria decisão. Ele não altera o contexto, tá? Então, via de regra, a gente não tem contrarrazões aos recursos de embargo de declaração. Essa é a regra. E aí, mais uma vez, eu volto ao que eu falei no início. Nesse caso, os embargos, ele tem uma natureza de decisão complementar. E aí, por que ele seria chamado de recurso? Por que ele figura no 994? Né? E ele é efetivamente um recurso? Por um desdobramento que acontece aqui. Existe mais um efeito que pode ser produzido com os embargos de declaração. Esse efeito é o que a gente vai chamar de efeito infringente. Tá? Os embargos de declaração, eles podem produzir o efeito infringente. O que é o efeito infringente? Ocorre o efeito infringente nos embargos de declaração quando o esclarecimento de uma decisão acarretar a sua modificação por consequência. Perceba, o objetivo continua sendo o mesmo, a finalidade dos embargos de declaração continua sendo a mesma, esclarecer uma decisão. Mas ao esclarecer a decisão, aquele esclarecimento vai acarretar uma modificação da decisão. Uma modificação do teor decisório. E nesse caso, o efeito operado pelos embargos de declaração é o efeito infringente. E se o embargo de declaração operar o efeito infringente, o contraditório é obrigatório. O julgador não pode decidir os embargos de declaração sem intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. E é isso que vai falar o artigo 1023, que eu já li 2 vezes por engano. Os embargos serão opostos. 1023, parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, primeira regra geral. Há contrarrazões e embargos de declaração? Não. Por quê? Porque os embargos têm o condão de apenas buscar o esclarecimento de uma decisão. Esse esclarecimento passa a fazer parte integrante da decisão. Então, como é só um esclarecimento, não enseja a intimação para contrarrazões. Essa é a regra. Exceção. Se os embargos de declaração produzirem efeito infringente, ou seja, o esclarecimento daquele ponto trazido nos embargos de declaração, acarretarem modificação da decisão, eu tenho aqui o surgimento do efeito infringente. E, nesse caso, obrigatoriamente o julgador vai ter que intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. As contrarrazões aqui são obrigatórias, em virtude do efeito infringente que pode ocorrer. Claro isso para os senhores? Ótimo. E aí tem mais um desdobramento aqui que eu quero que vocês vá anotando, tá? Então, esse é o primeiro. Ótimo. Lembra que quando a gente
trabalhou os princípios norteadores dos recursos, a gente falou do princípio da preclusão consumativa, ou seja, uma vez consumado o ato, eu não posso inovar naquele ato. Lembram disso? Sim. Princípio da consumação. Eu interpus meu recurso antes do prazo, ainda que eu tenha 10 dias, eu não posso mais inovar nas razões daquele recurso, porque o ato se consumou. Lembram disso? Que a gente falou disso? Pode. Então, presta atenção, porque tem uma exceção exatamente aqui. Tá? Na época, eu falei para vocês, tem uma exceção, mas eu não vou falar agora. Vou falar quando eu estiver explicando embargo de declaração. Olha só. Se, porventura, a parte tiver interposto o recurso, nesse lapso temporal em que eu usei para opor meus embargos de declaração, e os meus embargos de declaração operarem efeito infringente, o julgador vai intimar a parte para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração e vai julgar os embargos de declaração. E se aqueles embargos de declaração acarretar modificação à decisão, perceba, quando a parte recorreu, ela recorreu de uma decisão X. E essa decisão agora tem X e Y. Por quê? Porque os embargos acarretaram a modificação dela. Então, nesse caso, essa parte que recorreu antes do término do prazo, consumando o ato, ela vai ser intimada para complementar as razões do recurso dela naquilo que foi mudado da decisão, a partir da decisão dos embargos de declaração. Deu nó na cabeça? Então, vamos lá. Deixa eu tentar dar uma desenhada aqui para vocês. Devagar vai indo, Natália, porque os embargos de declarações têm muito detalhe, gente. Pode não parecer, mas tem. Deixa eu abrir um slide em branco aqui, só para vocês, só para poder mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Olha aqui. Imagina o seguinte. Vou até, deixa eu aumentar um pouquinho a tela, só para vocês poderem ver, tá? Então, imagina que eu tenho aqui, né, a linha do meu recurso, tá? A linha do recurso tá aqui, papá, tá vermelha para chamar a atenção. Deixa eu pintar esse... Só para chamar a atenção de vocês, deixa eu só tirar a cor do layout do fundo, que aí fica mais fácil de enxergar. Pronto. Então, eu tenho aqui a linha do processo, certo? Aqui houve a decisão. A decisão foi proferida aqui, tá? Decisão foi proferida aqui. Então, quando a decisão foi proferida, perceba, eu tinha 2 prazos correndo. Digamos, eu tenho aqui o prazo dos embargos de declaração e eu tenho aqui, né, o prazo... E eu tenho aqui o prazo, digamos, da apelação correndo. Prazo da apelação 15 dias, prazo dos embargos de declaração 5. Tá? O que aconteceu? Aqui, a parte dirigente, ela pegou e interpôs o recurso de apelação dela exatamente no 3º dia. No quarto, vamos botar, no 4º dia, ela interpôs o recurso de apelação dela. Perceba que essa apelação está atacando, né? Está atacando essa decisão aqui. Certo? Ó, esse recurso aqui está atacando essa decisão. Beleza? Aí, no 5º dia, último dia do meu prazo, eu oponho os embargos de declaração.
Tá aqui. Os embargos de declaração foram opostos no 5º dia. Tá? Opus aqui meus embargos de declaração. Ótimo. Ela consumou o ato aqui, né? O ato de recorrer, de apelar da decisão. E eu, por minha vez, não entendi a decisão, oponho embargo de declaração. Quando eu oponho embargo de declaração aqui, interrompe o prazo para recorrer. Interrompe para mim e para ela, só que ela já recorreu. Interrompeu aqui o prazo. Aí o magistrado vai fazer o quê? Vai olhar, e quando ele olha meus embargos de declaração, ele vê que esses embargos aqui é passível de mudar essa decisão aqui. Então, o que ele faz? Ele intima a parte contrária, tá? Ele intima a parte contrária. Para quê? Para apresentar as contrarrazões aos meus embargos, certo? E essa parte apresenta as contrarrazões aos meus embargos, claro, dizendo que não tem omissão nenhuma, dizendo que não tem que mudar nada, etc e tal. Seja lá o que ela vai falar nas contrarrazões, tá ok? Então, ela é intimada para apresentar contrarrazões aos meus embargos. Perceba que eu ainda não fui intimada para apresentar contrarrazões à apelação dela. E aí ela é intimada para apresentar contrarrazões aos meus embargos. Ela apresenta as contrarrazões aos meus embargos e, por consequência lógica, o magistrado decide os embargos. E quando ele decide esses embargos, ele automaticamente, tá? Na decisão dos embargos, ele muda a decisão. Então, essa decisão aqui, digamos que essa decisão, ela tivesse por parâmetro, na condenação, ele condenou em A e B, tá? Ela apelou do fundamento A e B. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Por conta dos meus embargos de declaração, aqui a condenação passou a ser A, B e C. Perceba, ela apelou de C? Não, ela só apelou de A e B, que era o que continha na decisão. Isso aqui que ela já fez, ela não vai mudar. Mas ela vai ser intimada para falar de quê? Para falar de C. Por quê? Porque C, efetivamente, ela não teve o direito de se defender. Então, agora, ela vai poder complementar as razões do recurso dela para falar exatamente daquele ponto que foi alterado, que foi modificado a partir da decisão dos meus embargos de declaração. Ficou claro? Melhorou? Perfeito, tá? Então, perceba que isso tudo é desdobramento dos embargos infringentes, tá? E aí a gente tem a exceção ao princípio da consumação exatamente nesse momento. Tá ok? E isso está onde? Vamos lá ao parágrafo 4º do artigo 1024. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias contados da intimação dos embargos de declaração. Tá? Então, pega o artigo 1024 e marca aí, tá? Nos exatos limites da modificação. Que vai, esse parágrafo 4º do 1024 fala exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Tá ok?